Eu sempre quis fazer um quadro para esse canal Investindo na Prática, para desmistificar que investimento precisa de muito dinheiro ou que é até mesmo complicado. Eu havia feito uma pesquisa nas minhas redes sociais alguns meses atrás para entender qual é o banco digital ou a corretora que a maioria das pessoas tinham conta aberta para fazer os investimentos nessa corretora ou nesse banco digital. E eu cheguei na conclusão que a maioria das pessoas tem conta na Nubank. Então eu vou fazer alguns investimentos na prática pela Nubank. E a partir de agora eu vou criar um quadro neste canal para mostrar para vocês que sim, é possível investir com pouco dinheiro e que é possível criar uma carteira pensando na aposentadoria. Então é por isso que eu estou criando este quadro aqui no canal. Este vídeo vai ter uma vez por mês e o nome deste quadro é Do Zero até se Aposentar. Eu vou pegar aqui um dinheiro da minha própria conta, mandar para a Nubank e vou investir ali na prática, montando uma carteira diversificada. Obviamente, montando uma estratégia adequada para que eu possa continuar investindo todos os meses. Neste primeiro momento, eu vou enviar R$4.000 para minha conta na Nubank para fazer os primeiros investimentos. E depois, nos próximos meses, esse vídeo aqui no canal vai ter todos os meses, eu vou enviar R$500 por mês. Acho que é uma média legal ali que o brasileiro consegue poupar para investir por uma carteira de aposentadoria. Então esse é o primeiro quadro do canal, do zero até se aposentar. Eu já havia feito antes um estudo para definir quantos % eu ia investir em cada classe de ativos, porque eu mesmo tenho um método de investimentos. Não existe um método errado, cada um tem o seu método. O Thiago Nigro tem o método Arca, o Barsi gosta de investir mais em ações, tem pessoas que investem mais em fundos imobiliários. Então não existe o certo ou errado, depende do seu objetivo. Eu criei o meu próprio método de investimentos, que é o método FERA. Quando a gente pega o método FERA aqui, que a gente tem o F de fundos imobiliários, o E de exterior, e neste caso aqui poderia também entrar as criptomoedas, a gente tem o R de renda fixa e a gente tem o A de ações brasileiras. É muito importante você ter um método, porque se você não tiver um método, você nunca vai saber onde colocar o dinheiro. Então você vai precisar ficar assistindo vídeos de dicas do YouTube. Estou falando que eu nunca fiz isso. Lá no começo, antes de entender sobre investimento, eu também fiz isso. Só que se você ficar fazendo isso sempre, você vai ficar dependendo de dicas sempre. Você não vai saber onde colocar o dinheiro. Agora, se você tem um método de alocação em cada uma dessas classes de ativos, fica muito mais fácil para você saber aonde colocar o dinheiro. Então, no meu método FERA, eu fiz a conta aqui e eu decidi que eu vou colocar 32% do meu patrimônio, por enquanto, em renda fixa, vai ficar em renda fixa, e os outros 68% vai ficar em renda variável. Aí aqui vai dividir um pouco entre ações, fundos imobiliários e exterior. Para mim definir o quanto eu vou colocar em cada um, eu tenho que me perguntar o que é mais importante para mim nesse momento. Renda passiva mensal? Porque se for renda passiva mensal, a maior parte eu posso colocar em fundos imobiliários. Ou se for crescimento de patrimônio, eu posso colocar em ações de crescimento, por exemplo. Ou então, se for fugir do risco Brasil, eu posso colocar a maior parcela em investimentos internacionais. Porém, essa porcentagem é para o Gabriel de hoje. Eu tenho um perfil muito mais agressivo. Para quem está começando, provavelmente vai ter um perfil muito conservador. E eu até aconselho que não invista em investimentos de renda variável. Só fique em investimentos de renda fixa até você ganhar mais conhecimento e saber analisar uma ação, saber analisar um fundo imobiliário e até mesmo investimentos no exterior. Então, como eu vou pegar R$4.000 para mandar para a conta da Nubank para investir esse valor, eu vou pegar aqui desses 32%, então eu vou pegar aqui 1.280 e vou colocar aqui investimentos de renda fixa. Depois eu vou mostrar para vocês aonde que eu vou colocar. Na parcela de renda variável, em ações eu vou colocar R$1.000, no exterior eu vou colocar R$720, em fundos imobiliários vou colocar R$1.000 também, em renda fixa, como eu falei para vocês, vou colocar R$1.280. Este método FERA, que é o método que eu criei, que é com base, o que eu levo em consideração para mim criar essa porcentagem em cada uma classe de ativos? Eu levo em consideração a sua idade, a sua expectativa de vida e o seu perfil de investidor. Por quê? Independente se você seja novo e você pode arriscar, eu não aconselho neste primeiro momento, se você tiver um perfil conservador, e você investir em renda variável. Por quê? Como vai ser talvez os seus primeiros investimentos, se você investir em renda variável, como o próprio nome diz, varia, e ter prejuízo, isso pode fazer com que você nunca mais invista em renda variável, ou até mesmo fuja dos investimentos e nunca mais queira investir.
achando que é arriscado, achando que não é para você, achando que é muito complicado ou até mesmo que é coisa de cassino, que é o que muitas pessoas pensam. Então é ideal que você que tem um perfil conservador, você só fique com investimentos mais seguros, que são investimentos de renda fixa. E com o tempo, quando você vai mudando do perfil do conservador para um perfil mais moderado, que entende os riscos e quer buscar mais rentabilidade, aí sim você pode investir em renda variável e eu aconselho você ir migrando aos poucos. Sai da renda fixa, vai para fundos imobiliários, depois vai para ações e por último vai para o exterior. Perceba que é uma escadinha, então quanto mais conhecimento você tem, melhores oportunidades de investimentos você consegue encontrar. Eu sempre costumo dizer que investir é como você andar de bicicleta. Quando você está andando pela primeira vez, você tem medo de cair, tem medo de se machucar. E a mesma coisa com os investimentos. Você tem medo de perder dinheiro, você tem medo da volatilidade, de chacoalhar aquele seu patrimônio, mas depois que você aprende a pedalar, você começa a aproveitar o passeio. Então, quando você aprende a investir, você consegue aproveitar as melhores oportunidades e se sentir mais confiante em fazer as escolhas de investimentos. Então, eu levo em consideração esses fatores. E por que eu levo a idade e a expectativa de vida também em consideração? Porque eu entendo que quanto mais velho a gente vai ficando, menos exposto ao risco a gente tem que estar por dois simples motivos. Um, que meu tempo de vida está acabando, infelizmente a gente tem que pensar nisso. Então, se eu fizer uma cagada lá na frente, eu tenho menos tempo para corrigir esta cagada. E além disso, é importante ressaltar que quanto mais velho a gente vai ficando, maior vai estar o nosso patrimônio também. O Gabriel hoje, que tem 32 anos, tem X patrimônio, mas o Gabriel com 60 anos, se eu continuar com essa mentalidade, eu vou ter muito mais patrimônio. Então qualquer cagadinha financeira que eu faça, nem que seja 10%, já vai boa parte do meu patrimônio pro buraco. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Então quanto mais velho eu vou ficando, menos exposto ao risco eu tenho que estar. Por isso que eu levo em consideração todos esses fatores. E considerando todos esses fatores, pelo meu cálculo do método Fera, eu cheguei nessa conclusão: 32% em renda fixa e 68% em renda variável. Lembrando que o meu perfil ele é bem agressivo. Quem for conservador, apenas investimentos de renda fixa. Então, dados essas conclusões do por que eu vou investir nessas quantidades, nessas classes de ativos, então vamos para os investimentos. E para me auxiliar aqui nos investimentos, eu vou usar a Status Invest. É aqui que eu vou colocar a minha carteira de investimentos para vocês acompanharem todos os meses. Então todos os meses que eu fizer um novo aporte, um novo investimento, eu vou mostrar para vocês aqui a evolução da nossa carteira aqui do canal, que é do zero até se aposentar. Então já criei uma carteira nova aqui, do zero até se aposentar, então eu vou adicionar os ativos aqui manualmente. Mas se você quiser fazer sua integração com a B3, ele consegue já puxar os seus ativos da sua corretora de investimento. Mas aqui eu vou fazer este cadastro de forma anual, que também é bem tranquilo, eu vou ensinar vocês. Então vamos primeiro para o investimento de renda fixa. Esse vídeo aqui eu vou correr um pouco mais, porque como eu vou investir nas 4 classes de ativos, se eu ficar muito parado em cada uma dessas classes, esse vídeo aqui vai passar de 1 hora, talvez muitas pessoas não vão querer assistir até o final. Então eu vou correr um pouco nesse vídeo e nos próximos vídeos da carteira do canal, como eu vou talvez pegar uma ou outra classe de ativo específico, então fica muito mais fácil de eu conseguir ali fazer um vídeo mais completo só sobre aquela classe, talvez como analisar um fundo imobiliário ou até mesmo como analisar uma ação. Então a conclusão que eu cheguei para investir no investimento de renda fixa aqui, considerando que a gente está com uma das maiores taxas de juros dos últimos anos e considerando que existe alguns investimentos que a gente pode ganhar com marcação a mercado. É um termo um pouco mais complicado para o investidor iniciante, mas eu estou já prevendo que, como a taxa de juros vai cair lá na frente, eu consigo pegar alguns títulos que são indexados à inflação e vai me dar mais uma taxa muito alto neste momento, e lá na frente, quando a taxa de juros cair, a gente vai ter uma inversão nisso, onde eu vou conseguir ganhar um dinheiro com marcação ao mercado sem esperar até o vencimento daquele título. Eu sei que é um termo um pouco mais complicado, eu prometo trazer um vídeo para vocês, inclusive é até bom este quadro, porque agora que eu vou falando alguns termos, algumas coisas, eu posso trazer vídeos específicos sobre alguns tipos de investimentos, então eu posso trazer um vídeo específico para vocês sobre marcação ao mercado. Então o investimento que eu vou fazer aqui é o Tesouro Renda Mais 2065. Então eu vou entrar aqui no site do Tesouro Direto para mostrar para vocês, vou vir aqui em Renda Mais, e a ideia aqui é pegar esse investimento, Tesouro Renda Mais 2065. A ideia principal desse título aqui é para aposentadoria, mas eu não estou comprando para aposentadoria, por mais que o nome do quadro é do zero até se aposentar. Neste caso aqui, o vencimento dele seria aqui em 2065, quando eu começaria a receber e receberia por 20 anos a 2084. Mas a ideia é que, como essa taxa aqui
está muito atrativa. Para quem não sabe, IPCA nada mais é do que inflação e 7% aqui é inflação mais 7%. Neste momento, essa taxa está muito atrativa. Então, a ideia é comprar ele neste momento e me desfazer dele daqui a uns 2, 3, até 4 anos, para ganhar com marcação ao mercado. Poderia até ter outros investimentos que são um pouco mais seguros também com a mesma ideia, como, por exemplo, Tesouro IPCA mais 2050, Tesouro IPCA mais 2040, porque quanto maior o vencimento do título, maior também vai ser a chacoalhada com relação à marcação ao mercado, né? Se você não entende sobre esse assunto, eu nem aconselho você investir, inclusive nada do que eu vou fazer aqui é uma recomendação de investimentos, apenas vou ensinar vocês como eu estou fazendo aqui, montando uma carteira do zero até se aposentar, para que vocês se inspirem e não copiem, porque aqui a maior parte dos investimentos eu vou investir em renda variável e pode sim ter prejuízo no curto prazo, mas a ideia é pensando lá na frente. Para quem é investidor iniciante, quando vê a carteira chacoalhando no curto prazo, acaba assustando a pessoa e ela não quer mais investir. Então não tome isso como uma cópia, né? Tome isso como uma inspiração de investimentos. Então, como a ideia aqui é pro longuíssimo prazo mesmo, eu hoje tenho 32 anos, eu estou montando essa carteira aqui para quando eu tiver 60 anos. Então é normal que às vezes no curto prazo vai ficar negativo. Mas como eu já tenho mais conhecimento, eu entendo que essas quedas apresentam, na verdade, a oportunidade de eu investir mais naquele mesmo investimento. Então, neste primeiro momento, eu vou pegar aqui o Tesouro Renda Mais 2065. Como eu falei para vocês, todos esses investimentos eu vou investir pela Nubank, tá? Então eu vou pegar aqui na Nubank, eu tenho uma caixinha aqui na Nubank que eu vou tirar o dinheiro, tá? Vou resgatar aqui, vou resgatar 4 mil para a gente poder fazer esses investimentos. Resgatar, ok, beleza, o dinheiro já deve estar na minha conta aqui, vamos ver, atualizar. O dinheiro já está aqui. Então, o primeiro investimento, como eu falei para vocês, que a gente vai fazer é o Tesouro Renda Mais 2065 para ganhar com marcação ao mercado. Aqui eu estou pensando lá na frente em sair e ganhar um dinheiro bom aí. Então, eu vou vir aqui ó, na parte de caixinhas em investir. Lá na parte de cima tem um botãozinho roxo em investir. E depois eu vou procurar aqui ó, por Tesouro Direto. No Tesouro Direto, se eu quiser filtrar para ir mais fácil, eu vou nos filtros. Eu venho aqui ó, Renda Mais, dou um OK, e aqui vai aparecer todos os períodos, Renda Mais 2030, 2050, e o que eu quero é este daqui, ó, Renda Mais 2065. Aqui eu vou aplicar, e como nesse caso aqui eu não vou criar uma reserva de emergência ainda, neste momento eu vou aproveitar essa oportunidade, talvez no outro momento eu faça outros investimentos de renda fixa. Por isso que é muito importante você acompanhar aqui a evolução do canal, porque todos os meses eu vou investir na prática e diversificando a carteira. Então cada vez eu vou fazer um investimento diferente, ou então aproveitar as oportunidades daqueles investimentos que acabaram caindo. Então neste caso aqui eu vou colocar R$ 1.280. Ok, ele aproximou aqui o valor por conta da unidade de cada título, porque o preço de cada cota aqui é R$ 187,34. Aqui embaixo eu venho no botão roxo em confirmar, coloco o meu código e pronto. Acabei de fazer o meu primeiro investimento, ó, tudo certo com o seu investimento em Tesouro Renda Mais 2065 na carteira. Ok, se eu quiser vir aqui para minha carteira de investimentos, talvez ele vai só descontar ou aparecer aqui amanhã. Mas o que eu vou fazer? Como eu já comprei hoje, eu vou vir aqui no Status Invest, que é onde eu vou colocar toda a nossa carteira de investimentos aqui do canal, para a gente poder acompanhar esta evolução. Então eu vou vir aqui ó, no botãozinho verde em adicionar ativo. Cadastro manual, já está tudo certo. Aqui ó, tem compra ou venda. Neste caso o que eu fiz aqui ó, foi uma compra. Então selecione a categoria. Então, vamos procurar aqui ó, por Tesouro Direto. Tesouro Direto, ok. Vamos digitar o código do ativo. Renda, vamos ver se aparece aqui ó. Renda Mais, olha lá, a renda aposentadoria aí 2045, 2060. Vamos procurar aqui. Ele ainda, deixa eu ver se eu acho. Deixa eu pôr 2065 para ver se ele aparece alguma coisa. Aqui ó, Tesouro Renda Mais Aposentadoria Extra 2065. Qual foi a data da compra? Eu comprei hoje, que é dia 1º de abril, dia da mentira, de 2026. O preço de cada cota, ó, R$ 187,34. Qual a quantidade? Ali embaixo, ó, 6,83 quantidade. Corretagem, emolumentos, aqui eu vou deixar tudo zero. Ok, a única coisa que eu tenho que colocar é instituição, porque ó, Nubank. Aqui ó, no Invest, corretora de valores, tá? É a mesma coisa que a Nubank, tá? Então eu vou vir aqui ó, no Invest, corretora de valores. Aí eu venho aqui ó, adicionar transação, salvar. Ok,
Meu primeiro investimento já fez e daqui a pouquinho já vai aparecer aqui na minha carteira de investimentos. Vamos para o segundo investimento. O segundo investimento que a gente tinha visto aqui vou pôr agora os fundos imobiliários, tá? Os fundos imobiliários, eu vou comprar aqui 3 fundos imobiliários e vou dividir esse valor de R$1.000 nos 3. Quais são os fundos imobiliários que eu vou comprar? O GGRC11, eu já havia feito uma análise prévia, vou mostrar para vocês aqui rapidamente por que esse fundo imobiliário é bom e por que eu quero ter ele na minha carteira. Bom, ele paga um dividendo aqui, eu gostaria de pelo menos fundos imobiliários que paguem pelo menos 8%. Esse aqui está me pagando 11,88% ao ano, né? É sempre bom lembrar que isso aqui é com relação nos últimos 12 meses. É bom ressaltar que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, mas eu consigo ter uma expectativa do que vai acontecer daqui para frente. Então, fazendo uma tríade de análise prévia, eu olho o dividendo, pelo menos acima de 8%, a liquidez média diária, eu gosto de fundos imobiliários que tenham pelo menos 1 milhão de liquidez diária, e com preço sobre o patrimonial abaixo ou próximo de 1, nesse caso que está em 0,90, o que significa que o fundo imobiliário representa sim um desconto de 10%. Este fundo imobiliário, para cada cota que eu compro de R$10,33, ele está entregando aqui, ó, eu consigo ver o histórico, 10 centavos por cada cota. Tá? Então, se você quiser ir mais a fundo sobre o fundo imobiliário, você consegue ver, inclusive, se você descer até o final aqui da Status Invest, você consegue ver aqui, ó, relatório gerencial. Então, vou baixar esse arquivo para mostrar para vocês. Aqui ele me mostra tudo sobre o GGRC11, ó, o valor patrimonial por cota, ou seja, cada cota deveria estar custando R$11,22, mas quanto que ele está custando hoje? Vamos voltar lá em cima. R$10,33. Por isso que eu falei para vocês que apresenta sim uma oportunidade, um desconto neste fundo imobiliário. Pô, se você quiser um dia parar para ler o relatório gerencial, é até interessante. Um dia posso até pegar um único fundo imobiliário e ler o relatório gerencial junto com vocês, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó, distribuição por receita imobiliária. Olha os inquilinos, né? Quando eu compro um fundo imobiliário, eu estou comprando imóveis. Esses imóveis têm inquilinos ali dentro. Olha a qualidade desses inquilinos, né? Renault, Americanas, Ambev, AAA e outros aqui, ó, com menor quantidade, né? A que tem maior quantidade aqui é a Renault. Consigo ver a diversificação por região e por estado de onde estão localizados esses fundos imobiliários. Se eu descer aqui embaixo, ó, eu vejo quais são as estruturas, né, a tipologia desses fundos imobiliários, onde eu tenho a maior parte que são galpões logísticos, eu tenho galpões industriais, que este fundo imobiliário que eu comprei, que é o GGRC11, ele é um fundo imobiliário de logística e industrial. E aqui eu consigo ver, inclusive, a vacância física. Pô, 99% daqueles imóveis ali estão ocupados, o que é muito bom. O tipo de contrato, a maior parte atípico, são contratos de longa duração, o que é muito bom, que te dá mais previsibilidade também. Aqui eu consigo ver o ramo de atividade. Então, tudo que você quiser saber sobre o fundo imobiliário, você consegue encontrar no relatório gerencial. Você consegue ver até, inclusive, os imóveis, a qualidade e o tamanho deles. Então, o primeiro fundo imobiliário que eu vou comprar é o GGRC11. O segundo fundo imobiliário que eu vou comprar é um de renda urbana, que é o TRXF11. Olhando aqui também o TRXF11, ele paga bons dividendos. Eu também consigo ver um desconto no seu valor patrimonial e também consigo ver aqui, ó, uma liquidez diária muito alta, 17 bilhões. Para cada unidade que eu compro, que hoje cada unidade vale R$ 91,40, ele entregou de dividendo, pelo menos nos últimos meses, 93 centavos. Aqui ele entregou um pouco mais, provavelmente foi um dividendo extraordinário, quando aquele fundo imobiliário vende algum galpão, alguma coisa e vai distribuir isso para os cotistas. Isso, nesse mês, você acaba tendo um dividendo extraordinário, por isso que nesse mês ele pagou mais. Inclusive você consegue ver também aqui, ó, quando que ele paga geralmente os dividendos, tá? A data com significa o quê? Se você tiver o fundo imobiliário nesta data, você vai receber o fundo imobiliário na data de pagamento. Então, por exemplo, quem comprou o fundo imobiliário até o dia 31/3 recebeu o dividendo, o aluguel, no dia 15/4. E o interessante aqui dos fundos imobiliários, diferente de outras classes de ativos, é que os fundos imobiliários têm essa previsibilidade no pagamento dos dividendos, ou seja, todos os meses o dinheiro acaba caindo na sua conta. Este aqui, como falei para vocês, ele é de renda urbana, mas deixa eu mostrar para vocês aqui o relatório gerencial, para vocês verem a qualidade dos inquilinos também. Então, se eu vim aqui, ó, relatório gerencial, vou abrir o relatório gerencial. Aqui ele me mostra, inclusive, todas as informações dos fundos imobiliários. E olha que legal aqui, ó, eu consigo ver já a vacância, ou seja, a vacância é quantos por cento do imóvel está desocupado. Aqui é só 0,46
é muito baixo, ou seja, isso é muito bom para você como investidor. Aqui você está comprando com um único pedaço, né, uma única cota deste fundo imobiliário, você está comprando 122 imóveis. Então olha a diversificação da sua receita, o que acaba sendo muito bom. Tá? Aqui você consegue ver todas as informações do fundo imobiliário. Aqui você consegue ver inclusive, ó, deixa eu dar um zoom para você aqui, ó, o vencimento dos contratos. Olha o vencimento aqui, ó, 21% lá para 2035, ou seja, longo prazo. Isso para você que é investidor acaba dando mais previsibilidade, tá? Você consegue ver a alocação aqui desses recursos, onde está 76% em imóveis, o tipo de segmento, né, atacadista, varejo, diversos, educacional, e aqui o perfil, né, varejo, educacional, logístico, então você consegue ver essa estruturação. E aqui embaixo você consegue ver a receita de aluguel por inquilino e a porcentagem de cada um. Então aqui, ó, 15% no Açaí, 14% no Grupo Mateus, 7,84% no Pão de Açúcar, e aqui você consegue ver outros inquilinos, como a Caixa, a Shopee, Mercado Livre, Extra, entre outros. A única coisa ruim deste fundo imobiliário, por conta das notícias recentes, é a exposição aqui no Pão de Açúcar, onde ele tem quase 8%. Porém, como a qualidade dos imóveis são muito boas, se acontecer realmente o Pão de Açúcar acabar quebrando, tenho certeza que esses imóveis rapidamente seriam alocados novamente. Aqui você consegue ver, inclusive, a diversificação por estado. Então a gente vê aqui, ó, 57 imóveis em São Paulo, Rio de Janeiro 17 e assim por diante. E o último fundo imobiliário que a gente vai colocar na nossa carteira de investimentos, inclusive eu quero que vocês me deixem aqui nos comentários se vocês realmente gostam desse tipo de quadro, se vocês querem que eu traga de forma mais profunda para vocês. Hoje, obviamente, estou mostrando meio por cima, meio que correndo o vídeo, para que ele não fique tão comprido, porque como vai ser o primeiro vídeo do canal, eu preciso testar se isso realmente é algo interessante para vocês, porque se não for algo interessante para vocês, eu vou continuar gravando apenas para os alunos do De Grão em Grão, que é o meu treinamento de educação financeira e investimentos. Então, se você gosta de vídeos assim, deixa aqui nos comentários. Gabriel, traz mais vídeos assim, gostei, deixa seu like também, que isso é muito importante, porque o like é a única métrica aqui no YouTube para me saber se o vídeo é relevante ou não e para o YouTube enviar para mais pessoas. Então, se você quer mais vídeos assim, eu prometo que nos próximos vídeos que eu for gravar a carteira do canal do zero até se aposentar, eu vou gravar ali mais profundo, talvez só sobre uma classe de ativos, analisando de forma mais profunda. Então, o último fundo imobiliário que eu vou colocar na minha carteira aqui é um fundo imobiliário que também paga pelo menos 8%, né, acima de 8%, também está com desconto sobre o seu valor patrimonial, que é o P sobre VP, que para quem não sabe, o P sobre VP, ele mostra se o fundo imobiliário está caro, barato ou está sendo negociado pelo seu preço justo. Quando está abaixo de 1, indica sim um desconto, quando está acima de 1, indica que está valendo mais caro do que ele deveria valer, e quando está em 1, exatamente 1, quer dizer que ele vale o que ele realmente deveria valer. Só que nem sempre, quanto mais baixo, melhor. Às vezes o fundo está passando por alguma dificuldade e você não está enxergando o que está acontecendo com aquele fundo imobiliário. Por isso que é muito importante também você ler ali os comunicados e também o relatório gerencial. E aqui a liquidez acima também de 1 milhão. E para cada cota que eu compro, que hoje vale R$ 6,78, ele pagou aqui de dividendos 6 centavos. Tá? E aqui eu consigo ver, inclusive, o histórico dos pagamentos dos dividendos. E o fundo de fundo, basicamente, é um fundo imobiliário que dentro dele tem outros fundos imobiliários. Então a ideia de colocar este fundo imobiliário na minha carteira de investimentos, na nossa carteira de investimentos, no caso, é pensando em mais diversificação da carteira. Obviamente, eu vou montar uma carteira para crescimento. O foco dela vai ser crescimento, mas também quero receber dividendo para mostrar para vocês essa periodicidade dos dividendos todos os meses e para incentivar, que isso que realmente incentiva a pessoa quando ela começa a investir. Ver o dinheiro caindo na conta todos os meses. Então, esses são os fundos imobiliários. Então, vamos para o nosso aplicativo na Nubank. Então, como eu vou investir aqui R$1.000 em fundos imobiliários, vou dividir mais ou menos uns R$333 em cada um desses fundos imobiliários. Então deixa eu voltar aqui para o meu aplicativo da Nubank. Vou voltar aqui, ó, vou vir na parte de fundos imobiliários. Deixa eu voltar desde o começo para vocês verem onde que eu clico aqui, tá? Eu estou aqui na minha página inicial, eu posso simplesmente clicar lá em cima em investir ou no cifrão aqui, ó, no cifrão que é o segundo ícone, e lá em cima eu clico em investir. Depois eu arrasto a tela para o lado e clico em fundos imobiliários.
Aqui em fundos imobiliários, eu vou clicar aqui na parte de busca e colocar os códigos dos fundos imobiliários. O primeiro fundo imobiliário é o GGRC11. Esse GGRC11, eu já tenho uma cota dele na minha carteira. Depois eu vou inclusive adicionar aqui no Status Invest, porque eu já comprei essa cota porque eu estava gravando uma aula para alguns alunos. Mas eu vou comprar mais hoje para a carteira do canal. Então eu cliquei nele aqui, vou vir em comprar. A quantidade aqui que eu vou investir, eu quero mais ou menos comprar uns R$333. Então eu vou colocar a quantidade aqui, ó, 33 cotas, 34 cotas, 32 cotas. Ó, eu posso comprar aqui, ó, 32 cotas, tá? O valor total aqui estimado vai dar R$334. Eu vou avançar, aqui ele vai me mostrar a quantidade de cotas, o valor que vai ficar, a taxa da bolsa, e se você reparar ali, ó, tem a taxa da reserva para execução. Eu pago essa taxa, mas esse dinheiro volta para minha conta depois. Então aqui eu vou clicar em confirmar, tá? Inclusive, antes de confirmar, deixa eu vir aqui no Status Invest, vamos vir aqui na carteira, vamos adicionar ativo, forma manual, próximo, categoria, fundos imobiliários, qual que é o código do ativo? GGRC11, vou colocar a data da compra. Vou colocar aqui, ó, 1º de abril. Ele já pega o valor que está sendo negociado hoje, né? Que se eu voltar, inclusive, aqui na tela, ele me mostra, deixa eu voltar aqui para vocês verem, ó, R$10,33. Uma pausa aqui, porque enquanto eu estava editando o vídeo, eu percebi que parou de gravar o meu rosto, então só saiu o meu áudio. Então eu vou correr com o vídeo para vocês, para mostrar quais os ativos eu comprei, fiz aqui a análise dos fundos imobiliários, vou mostrar as ações e o investimento que eu vou fazer no exterior, mas vocês só vão ouvir a minha voz e ver a tela do computador e do celular que eu consegui gravar, mas o meu rosto vocês não vão ver, por enquanto, até o finalzinho ali do vídeo. Então fiquem com o resto do vídeo. Mesmo que tá ali. Então vem aqui, quantidade 32 que a gente tinha falado, né? Vou colocar aqui, ó, quantidade 32. Ok. A corretagem, você pode colocar as corretagens, impostos, se você quiser aqui, que é a taxa da bolsa e tudo mais. Eu não vou colocar nada, tá? Eu vou deixar da forma que tá aqui mesmo, porque essa taxa da bolsa aqui, como é um valor muito baixo, eu não vou colocar. Então aqui eu só coloco a instituição, que é a Nuinvest, que no caso... Ah, tem a Nubank aqui, ó. Não sabia que tinha a Nubank. Aquela hora eu coloquei a Nubank, mas eu não tinha visto. Então depois eu vou mudar ali o Tesouro Renda Mais. Vamos pôr a Nubank aqui, ó. Adicionar. Ok, eu venho aqui em salvar. Então agora a gente vai vir aqui e comprar os outros fundos imobiliários. O outro fundo imobiliário é o O outro fundo imobiliário é o TRXF. É esse daqui mesmo. TRXF11. Aqui é a mesma coisa, vou vir em comprar, vou colocar uma quantidade aqui aproximadamente, onde o valor estimado fica em R$333. Então aqui se eu colocar mais ou menos 3, ficou um pouco mais. Ó, eu vou colocar 3 quantidades aqui, ó. Não, vou colocar 4, vai. Para 369. Então aqui eu vou no Status Invest, lá na minha carteira. Adicionar ativo, manual, selecionar a categoria, fundos imobiliários, aqui é o TRXF11, beleza. A data, vou colocar a data de hoje. Eu já pego o preço aqui de hoje, a quantidade, comprei 4 quantidades, né, 4 unidades aqui. Ele já me mostra o valor final, R$ 365,60. Aqui eu coloco a Nubank, mais uma vez. Adicionar transação. Se você quiser adicionar tudo de uma vez só, você pode vir aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui agora o último fundo imobiliário, que é o HFOF. Então, deixa eu confirmar aqui no aplicativo da Nubank primeiro. Confirmar, 8684. Confirmei. Ok. Comprei. Beleza. Então, aqui eu já comprei o TRXF, já comprei o GGRC. Agora a gente vai comprar o HFOF. Então, a gente vai voltar ali na parte de investimentos. Fundos imobiliários, vamos pôr aqui ó, o HFOF. O HFOF vou também comprar o mesmo valor aproximado, então vamos pôr aqui mais ou menos uns 50, não, acho que 52, 48, vou pôr aqui ó, 49 mais ou menos. Então eu venho aqui, confirmo, vou também colocar aqui ó, fundos imobiliários, HFOF, ele já vai aparecer aqui, eu clico em cima, coloco na data de hoje, o preço ele já puxa, aqui a quantidade que eu comprei foi, acho que era 49, então vem 49, ok, o valor 332,71, na verdade está um pouquinho mais caro aqui, ó, 679, vamos mudar o valor aqui, ok, Nubank,
adicionar transação. Se você reparar aqui, ó, eu coloquei 2 fundos imobiliários de uma vez só. É só vir e salvar que ele já vai para lá. Eu vou confirmar a compra aqui também na Nubank e feito mais uma compra. Vamos ir para minha carteira aqui, ó. Se eu for na minha carteira, eu já consigo ver, ó, em bolsa os fundos imobiliários que eu tenho. Então, o fundo imobiliário que eu comprei aqui, ó, o GGRC11, eu falei para vocês, comprei 32, mas eu já tinha comprado uma anteriormente, tá? Então, depois eu vou adicionar essa uma compra aqui junto com essas. A TRXF e o HFOF. Então, os 3 fundos imobiliários já foram. A gente já viu a parte de fundos imobiliários, agora vamos para a parte de ações. Em ações, são 2 empresas que eu escolhi, que é a Kepler, vou mostrar para vocês aqui. Essa daqui, eu vou descer para vocês só para mostrar o segmento dela, depois eu mostro o motivo pelo qual eu comprei. Bom, a Kepler é uma empresa de bens industriais, no setor de máquina e equipamentos. Já tinha feito uma análise prévia dessa empresa e eu vi aqui que ela paga um pouquinho de dividendo, por mais que o foco é crescimento na carteira. Os dividendos eu vou focar mais na parte dos fundos imobiliários, mas ela entrega um pouquinho sim de dividendos. Quando eu olho aqui, inclusive, uma coisa legal desse plano da Status Invest Pro, inclusive para quem quiser assinar a Status Invest para conseguir consolidar a carteira, que vocês vão ver, né? Como hoje é a primeira vez, talvez não fique tão claro, mas nas próximas vezes eu vou mostrar a evolução da carteira aqui, vai ser bem legal. Então, para você que quer assinar o plano da Status Invest, porque aqui, ó, inclusive, ele me mostra se é uma recomendação de compra ou não. Hoje o valor vale R$ 8,29. Se você reparar aqui, ó, o alvo, ou seja, o preço-alvo que esse ativo pode se valorizar, os analistas acreditam que ele pode chegar até R$ 9,25. E a intenção agora, ó, a avaliação dos analistas é de compra. Então por isso que eu vou comprar essa empresa aqui para colocar na nossa carteira. Ó, recomendação, compra. Também é um dos motivos pelo qual eu vou colocar. Mas a gente consegue ver aqui, ó, é uma empresa que tem a dívida líquida sobre o EBITDA muito baixa. Empresas que têm uma dívida líquida sobre o EBITDA menor do que 3 são empresas muito boas que estão financeiramente saudáveis. A gente consegue ver aqui o ROI, um crescimento da empresa, um indicador de rentabilidade acima de 15%, um CAGR de receitas, ou seja, que a gente mostra aqui o indicador de crescimento da empresa, que também é muito boa, uma margem líquida muito boa. Então, eu já havia feito uma análise prévia da empresa, como eu falei para vocês. Se eu tivesse que analisar todos os fundos imobiliários, todos os ativos de renda fixa, todas as ações, em um único vídeo, no primeiro vídeo aqui da carteira do canal, esse vídeo levaria mais de 1 hora. É por isso que eu estou correndo um pouco aqui para andar mais rápido. Mas nos próximos vídeos da carteira do canal eu vou fazer uma análise mais fundamentalista, obviamente, mais devagar para vocês aprenderem também. Então essa é a primeira ação que vai entrar na nossa carteira do canal. A segunda ação é a Klabin, que é uma empresa do setor de papel e celulose, a KLBN4. Para vocês verem como não precisa de muito dinheiro para começar a investir, né? Com apenas R$ 4,00 você já consegue se tornar sócio de uma das maiores empresas do Brasil. Ela também paga dividendo e essa empresa também tem uma recomendação aqui, ó, de compra, segundo os analistas. Por isso que eu gosto de pagar o plano da Status Invest. E para quem quiser assinar o plano da Status Invest, eu tenho um cupom de desconto que é o Gabriel Cossei, que você colocando esse cupom, você vai ter um desconto ali no seu plano de assinatura. Então, voltando aqui para o próximo investimento que a gente vai fazer, que é a Klabin. A Klabin também tem uma dívida controlada, abaixo de 3 aqui, a sua dívida líquida sobre EBITDA, um ROI aqui de 11%, um crescimento de receitas também muito bom, uma margem líquida ok também. Então, voltando aqui para o aplicativo da Nubank, vamos lá comprar as ações agora. Então eu vou vir no mesmo lugar aqui, onde eu iria para comprar os fundos imobiliários, só que nesse caso eu vim aqui, ó, em ações brasileiras. A primeira ação que eu vou comprar é a Kepler, então eu venho aqui, ó, KEPL 3, ok. A quantidade, no caso aqui eu vou dividir mais ou menos, como o valor que eu separei era de R$1.000, eu vou dividir aqui R$500 para cada ação. Então eu venho em comprar, deu algum erro aqui no aplicativo, aí agora foi, venho comprar, então vamos ver mais ou menos o valor que eu preciso para comprar R$500, então 50, 51, 58, 60 talvez, ó. 60 papéis dessa ação dá mais ou menos R$506. Então eu vou vir aqui em confirmar e confirmar mais uma vez. Então vamos adicionar o ativo aqui, ó, manual, selecione o tipo, ações, vou pôr aqui, ó, KEPL3, que é Kepler. Ok, a data de hoje, ele já vai puxar mais ou menos a cotação, a quantidade foi 60, sempre confirma o valor, porque como o mercado financeiro está oscilando a todo momento, às vezes tem alguns centavos aqui que muda o valor, ó, por exemplo, está marcando 8,33, só que o valor que eu estou comprando aqui é 8,34,
Então, eu venho aqui na instituição, Nubank. Inclusive, se você depois... perceba que aqui às vezes ele demora um pouquinho para aparecer, tá? Eu vou pôr no Invest também aqui, depois eu mudo para Nubank, que às vezes acaba dando um errinho aqui mesmo, tá? Se você quiser comprar em outra corretora de investimentos, depois adicionar aqui, também dá, tá? Por exemplo, se você estiver comprando pela XP Investimentos, aparece aqui. Se você estiver comprando pela Rico, aparece aqui. Se você estiver comprando pela Clear, também aparece aqui. Ou pelo Banco Inter. O legal aqui de você ter a Status Invest é que você consegue consolidar todos os seus investimentos em uma única plataforma. Por isso que eu gosto bastante, tá? No caso aqui é a Nubank mesmo que eu vou comprar. Olha, não apareceu ainda a Nubank. Se não aparecer no Nubank, eu vou pôr por enquanto no Invest, depois eu consigo mudar aqui. Adicionar transação. A outra ação que eu vou comprar, já vou adicionar aqui as duas de uma vez só, é a Klabin, KLBN4. Aqui, ó, Klabin, data de compra, hoje também. Então agora eu vou comprar, por último, a Klabin. Então vem ações brasileiras, venho comprar mais ou menos uns R$500. Então vamos ver a quantidade de cotas que eu preciso comprar aqui. Dá mais ou menos... 126 papéis aqui. Então eu vou vir em próximo. Deixa eu colocar aqui também os dados. Ó, ativo KLBN4. Coloquei. Quantidade foram 126. 495. O valor que eu estou comprando aqui é 4 centavos. É aqui. Ok, se você precisar ajustar, sempre ajuste o preço aqui, tá? Aqui, ó, vou pôr no Invest por enquanto, adicionar transação, salvar. Enquanto salvou ali, agora confirma aqui no meu aplicativo da Nubank. Eu fiz aqui ao mesmo tempo os dois para vocês verem, tá? Mas se vocês quiserem só fazer as compras na sua plataforma de investimentos, depois só voltar aqui no Status Invest para colocar todas as informações, você também pode fazer isso, tá? E o último investimento que a gente vai fazer é a parcela no exterior. E o que a gente vai comprar aqui é o IVVB11. O IVVB11 nada mais é do que está replicando o índice dos Estados Unidos, que é o S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E é por isso que hoje também vou investir no IVVB11. Então venho em investir, venho aqui ó, em fundos de índice, que são os ETFs, e vou procurar aqui ó, por IVVB11. Essa vai ser a nossa parcela da carteira no exterior. Eu vou vir em comprar, quantidade, vou colocar a quantidade aqui 2, dá R$700. E o valor que separou é 720, né? Então vai ser esse aqui mesmo, ó. 774. Venho confirmar. Vamos vir ali ao cadastro manual. Vamos vir aqui ó, em ETF. Vamos colocar aqui ó, o IVVB11. Ok. Data da compra hoje. Quantidade 2. Dá 766. Deixa eu só confirmar o valor aqui, os centavos exatos. 382. Aqui ó, 382. E 96, ok, ele já vai atualizar ali. Aqui a Nubank, não apareceu no Nubank ainda, às vezes demora um pouco, mas eu vou deixar no Invest por enquanto aqui, porque eu sei que é a mesma corretora. Adicionar transação e salvar. Vou concluir a compra também aqui no aplicativo da Nubank e, ok, voltar para minha carteira. Então aqui eu consigo ver, ó, o fundo imobiliário, GGRC, o HFOF, o IVVB11, aí tem as ações, né, a Klepper e a Klabin, e o outro fundo imobiliário, né, que é o TRXF11. Então a nossa carteira do canal ficou dessa forma aqui, ó. Tá quase dividido, né? A gente tem a maior parte aqui no Tesouro, que é a parcela da renda fixa, e aqui a gente consegue ver todos os nossos ativos, o GRC11, o HFOF11, TRXF11. A gente consegue ver também aqui o Tesouro, qual foi o investimento que a gente fez, as ações, quais são as ações que a gente investiu, e o ETF. Então a nossa carteira ela já está bem diversificada, a gente está protegido na parcela exterior, vai ter renda passiva todos os meses, que são os fundos imobiliários, tem ações de crescimento, também vamos tentar ali ganhar com marcação ao mercado, que é a nossa parcela na renda fixa. Bom, então a partir de agora, todos os meses eu vou fazer esse quadro, vou colocar R$500 do meu bolso e vou investir, vou mostrando a evolução para vocês. Então já no próximo quadro que eu vou gravar, no próximo vídeo que eu for gravar, eu vou mostrar a evolução para você, como que tá, se teve rentabilidade, se teve prejuízo e aonde eu vou investir. Então, mais uma vez, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, ative os sininhos para quando sair o próximo vídeo você ser notificado, e até porque essa é a única métrica que o YouTube me dá para saber se é um vídeo relevante ou não. Então, se você quer mais vídeos assim, deixe seu like e se inscreva no canal. Então até o próximo vídeo, um grande abraço e tchau!